Nem tudo é preto no branco. Aqui, discute-se o jogo sem filtros. Fora de jogo, sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas. Onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. E muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Fora de Jogo sem VAR aqui na Rádio Portimão 106.5 FM, todas as segundas-feiras das 22 às 23, um programa de Ângelo Costa e Luís Gonçalves. E hoje temos aqui vários aficionados. Temos a representar o Benfica o Ricardo Louro, a representar o Sporting o Ricardo Palé, a representar o campeão temos em dose dupla o Nuno Vieira e o José Sousa, e de moderador temos o Ângelo Costa. E uma boa noite a todos. Ângelo, passo para ti. Boa noite a todos, bem-vindos a quem nunca teve ficar presente nesta casa. Fecha o pano do campeonato e da época 2025-2026. Eu não, já venho a versão mundial. Calma, já lá chegaremos. Já alguém passou a palavra, meu. Nem deixou o moderador fazer a apresentação. Eu hoje dou a palavra. Quando se esperava, e ainda por cima vai ser o primeiro a falar, coitado do homem, quando se esperava uma divisão de títulos, parece que a equipa do Sporting abrusou-se um bocadinho a contar. E houve a divisão, então um para o Torriense, um para o Guimarães, um para o Benfica e outro para o Porto, parece que houve divisão. É verdade. E parecia que estava tudo de salto alto e no fim foram apanhar os cacos. Vale. Pois é verdade, boa noite a todos em primeiro lugar, Ricardo, Nuno, Ângelo, Luís. Em segundo lugar, os meus parabéns a uma grande equipa que jogou ontem no Estádio Nacional, que foi o Torriense, que mostrou qual é a alma com que se deve ter e que se deve apresentar em campo e qual é a atitude que se deve ter, seja qual for o desafio, em especial quando se joga com equipas que em teoria são mais fracas. Entre jogar, boa noite e até amanhã. Obrigado, Ricardo. Boa análise, Ricardo. Foi excelente análise. Exatamente. Enfim, o futebol, quando se entra em campo com a displicência e com a sobrançaria que o Sporting entrou, eu não sei o que é que eles fizeram na semana anterior, mas eu acho que devem ter estado a semana a combinar as férias, os jantares. Foi cancelado. Hoje foi cancelado. Devem estar a passar a semana toda a combinar isso, porque realmente entraram em campo com uma sobrançaria sobre o Torriense, e muitas vezes o futebol, quando se entra em campo com esta sobrançaria, o resultado é este. E portanto, uma época que podia ter acabado, não em beleza, porque o Sporting acabou por não ser campeão, mas que acabaria com certeza bem, com uma vitória na taça, com um segundo lugar, com uma extraordinária participação na Liga dos Campeões, acaba por acabar quase não em tragédia, mas em choque, e a pôr tudo em causa. Portanto, tudo aquilo que o Sporting tinha conquistado, que estava a preparar-se para uma época, para arrancar uma época bem, com tudo organizado e com tudo estabilizado, inverteu-se tudo e, portanto, apenas um jogo deu para inverter toda esta situação, para pôr tudo em causa. Os adeptos do Sporting neste momento, grande parte das pessoas que eu conheço, os adeptos sportingistas, já estão contra o Rui Borges. O Rui Borges neste momento penso eu que está numa situação mais precária, quase que teve o Bruno Lage e o Roger Schmidt, e está a situação muito periclitante no Sporting. Se bem que vendo bem, eu pensava que este jogo acabava por constituir o fim de um ciclo. Eu acho que o Sporting está há 6 anos num ciclo que começou com o Ruben Amorim, que terminaria, e o caso mais representativo é o Pedro Gonçalves, que eu acho que teve a primeira época extraordinária, veio por aí abaixo, este ano está uma época desgraçada, fala-se que vai sair, e junto ao Pedro Gonçalves acho que ia toda uma estrutura, metade dos jogadores presume-se que vão sair do Sporting, metade da espinha dorsal do Sporting vai sair, e eu, portanto, vi este jogo quase como um fim de ciclo. Apenas ficaria o Rui Borges, porque tem um contrato assinado por mais 2 anos, e seria realmente uma equipa renovada, e um novo Sporting que iria aparecer para o ano. Agora, o que vai aparecer é um novo Sporting, mas muito fragilizado, porque com um treinador como está, se as coisas não correm bem no início, tivemos ontem uma grande notícia que foi a qualificação direta para a Liga dos Campeões, e outra grande notícia foi a passar o Benfica a ter que sofrer 6 jogos antes de chegar à Liga Europa. Pronto, aliás, o Benfica tem os jogadores que vão ao Mundial, acho que no próprio, se formos à final do Mundial, é uns dias antes da primeira pré-eliminatória do Benfica. Acho que é 2 ou 3 dias. 2 ou 3 dias antes, o que é uma coisa, mas isso, hoje em dia também já nos habituamos que as pré-épocas já são o que são, com mundiais e com mundiais de clubes e com tudo em cima, é assim. Pronto, resta ao Sporting acreditar nas contratações que aí vêm, que a meu ver têm sido boas contratações,
e que o Rui Borges consiga levar este Sporting a bom porto. Dou-lhe o benefício da dúvida mais um ano. Eu gostei desta expressão. A bom porto é ser campeão. Se for a bom porto é ser campeão. Eu há 3 semanas questionava se renovar com o Rui Borges, com tudo que podia correr bem, como tudo que podia correr mal, se valeria a pena ou esperar-se-ia até ao fim. Se for hoje, se calhar provavelmente o Varandas já tinha apresentado. Pois, se calhar hoje eu de pensaria de outra maneira. Eu ontem fiquei na dúvida se o Rui Borges não ia pôr o lugar à disposição, porque ele na conferência de imprensa, não sei taxativamente a frase que ele usa, mas dá a entender que o futuro pode não ser aqui. Há uma expressão que ele utiliza que dá. Pois, eu acho que essa renovação, enfim, foi um voto de confiança. Mas o Varandas também está fragilizado tudo o que foi a época. Fragilizadíssimo, claro que sim. Ninguém acreditou, e toda a gente acreditou que com a vitória na taça as coisas ficariam estabilizadas e ninguém poria em dúvida o Rui Borges. Era um mal menor. Assim é muito complicado. Mas pronto, relativamente ao jogo, ainda não falei especialmente do jogo, acho que foi uma exibição miserável, nenhum jogador teve em campo do Sporting. O Torriense mostrou que realmente é jogar com alma. Claro que o Sporting teve oportunidades de gol, teve 4, 5, 6 oportunidades de gol, podia ter matado o jogo, podia ter marcado mais golos. Mas foi uma velocidade zero. Eu dou-te como desconto, eu vou à finais de Taça de Portugal há 20 ou 30 anos, nunca são bons jogos, é uma coisa, ou é o calor, é o relevado, tudo aquilo os jogos da final da Taça são sempre enfadonhos, mesmo o do ano passado, o Benfica Sporting foi enfadonho, os jogos são sempre maus jogos, claro que há a rivalidade que entusiasma mais isto, ontem não havia essa questão da rivalidade, mas são sempre maus jogos, há sempre um ambiente especial naquele jogo, eu nunca achei os jogos de finais da Taça de Portugal interessantes, e o de ontem na pior ainda foi. E parabéns ao Torriense, um justo vencedor, primeira vez que uma equipa da segunda Liga vence a Taça de Portugal, e pensando bem, o Torriense tem tantas taças como o Benfica nos últimos 12 anos, na Taça de Portugal. É uma equipa que, apesar de tudo, tem algum palmarés na Taça de Portugal, não é? Já me mandei 2 ou 3 ir, agora estou à espera. E pelo menos o Torriense já está na fase de grupos da Liga Europa, não é? Exatamente. O que, aliás, eu ouvi hoje uma análise interessante. Portugal pode beneficiar muito porque o Benfica e o Braga na Liga Europa e na Conferência têm muito mais jogos para vencer. Vamos fazer muito mais pontos, em teoria. Se o Benfica foi ao Caravaggio, foi como ano passado. Exatamente, mas em teoria temos muito mais pontos e podemos até beneficiar em termos de ranking europeu. Mas pronto, vamos ver. Só discordo aí de um ponto. Sim. Eu acho que houve um jogador que entrou bem no Sporting. Acho que pela primeira vez não o vi perder uma bola. O Faye. Acho que não perdeu nenhuma bola. Acho que só tocou na bola uma vez. Tocou na bola uma vez e fez um pontapé para cima da área. Enfim, ontem não tenho nenhum jogador. O Yulman joga sempre bem. Esse, para mim é sempre. E o Yulman foi muito duro no fim do jogo. Foi, claro. Foi bem crítico com o que capitão, como é um verdadeiro capitão, um grandíssimo jogador. Ricardo Loura, isto de cadeirinha, à espera de ir à Liga Europa. É assim, eu primeiro tenho que justificar a camisola que eu trago. Eu não tinha a do Torriense, portanto trouxe a camisola que tinha em casa mais próxima do Torriense, não é? Isso aqui era em homenagem. Como ontem houve carnaval em Torres Vedras, eu vim mascarado de fã da seleção portuguesa, porque de facto ontem foi um dia bom. Eu estava a trabalhar, não é? Nem sequer queria acreditar quando vi o resultado. Depois, engraçado, foi o empate, eu que eu tinha acabado de ver um doente e entretanto eu disse, isto é igual, agora então 3 ou 4. Não esperava não esperava, é assim, aconteceu um milagre, é assim, a seguir ao 13 de maio, não é? Marcarem um penalti ao Max Araújo depois das faltas todas que ele fez durante a época, de facto foi um jogo muito bom. Agora mais a sério, é assim, eu primeiro que tudo. Estavas a brincar. Estava a falar da arbitragem, estava a brincar. Cheguei a ficar preocupado. Só perdeu, não pode estar satisfeito, fica só prejudicado, não é? Tem que estar triste. Além disso, é assim, há que assinalar que houve um terremoto nos Açores, ali nos lados do Santa Clara, assim que o Sporting perdeu, não é? Foi memórias, mas agora um bocadinho mais a sério, é assim, eu primeiro de tudo eu tenho que criticar. É assim, o Sporting nos últimos anos fez, provavelmente, se calhar, e se eu cometer alguma imprecisão, o Paulo está aqui para me corrigir, tirando a época dos violinos, o Sporting provavelmente nas últimas épocas fez das épocas mais vitoriosas de sempre. E portanto, não há dúvida que o Sporting jogou mal, que os jogadores foram sobranceiros.
Sobranceiros no sentido em que dava ideia que eles entraram em campo com aquela ideia de isto vai se resolver, não seja ao minuto 10, não seja ao minuto 20, as bolas vão entrar e nós vamos ganhar isto fácil. O problema é que o Torriense marcou um golo, depois, como eu digo, empataram e eu pensei que de facto o Sporting ia para cima e ia controlar e virar o jogo, mas não foi isso que aconteceu. E eu acho que isto foi um bocadinho. O Sporting passou 2 fases destas no campeonato. Passou uma fase destas com o João Pereira, na minha opinião, porque a equipa taticamente não estava capaz. Da época passada, sim. Sim, da época passada. E esta época passou-se isto exatamente com aquela série de resultados com o Tondela e com o Aves, não é? Em que o Sporting entra demasiado confiante. Era uma crítica geral de que o Sporting era a equipa em Portugal que melhor jogava futebol, e eu provavelmente esta época foi, na minha opinião, mas a equipa tem que ser consistente, coisa que o Porto apresentou durante a época toda, uma consistência que o Sporting em muitas ocasiões foi sobranceiro e não soube respeitar os adversários. Eu acho que o que aconteceu na final da Taça de Portugal é que o Sporting não mostrou suficientemente respeito pelo Torriense, não é? Uma equipa que jogou 3 dias antes, ou 4, que era da segunda Liga, que deu a ideia de vamos, aquilo vai correr, aquilo vai dar mais minuto, menos minuto. Mas também aqui tem que ser crítico, porque eu acho que os adeptos e os sócios e adeptos do Sporting não se podem esquecer que esta mesma equipa foi a equipa que lhes deu muitas alegrias esta época e as últimas épocas. É assim, eu acho inenarráveis os episódios de violência que se passaram depois do jogo acabar, não é? Eu acho que nós temos que enaltecer o que é bom. E eu tenho muitos amigos meus sportinguistas, tenho poucos do Torriense, mas tenho muitos amigos meus sportinguistas que vão no dia do final da taça. Aquilo é uma festa que começa às 8 da manhã. Às 8 da manhã Na véspera já lá estava. começam a montar o estaminé, a fazer a festa. Vi muitas entrevistas da Sport TV com adeptos juntos. Este ano, como vi o ano passado com o Benfica e com o Sporting, apesar da rivalidade, vês as pessoas a conviverem num ambiente salutar, como deve ser, não é? E portanto, é para mim algo inenarrável, voltar ao adjetivo que usei, como é que as famílias dos jogadores do Sporting têm que sair para a pista de tartan porque estão a ser ameaçadas, ou como é que a polícia tem que carregar sobre os adeptos do Sporting no final do jogo. Quer dizer, eu acho que a gente não pode ter memória curta. Esta equipa do Sporting que começou Foi com tal o ciclo de 6 anos. Ganhámos em 3 campeonatos. Mas há 3 meses atrás, Eram os maiores. desta volta ao Bodo, e é a mesma equipa. Sim, mas não se pode passar do 8 ao 80. O futebol é paixão, mas a paixão também tem que ter alguma racionalidade. Eu considero, pessoalmente, que o principal culpado de o Sporting não chegar ao tricampeonato e não ganhar a taça é o presidente Frederico Varandas. Foi ele que mostrou durante muitas fases da época uma sobressaria, uma falta de respeito pelos adversários, nomeadamente pelo Porto, que levou a muitos episódios infelizes. Eu não estou a dizer que o Porto teve bem, acho que tiveram todos mal, como normalmente acontece. Sim, isto estendeu-se para lá do futebol, não foi só futebol. Mas ele passou isso à equipa. E para mim é um bocado paradoxal como é que a equipa do Sporting faz aquelas exibições com o Aves e com o Tondela, a seguir consegue recuperar, também fruto do Benfica que deu a mão e os puxou para cima naquele resultado, mas faz até faz uma boa exibição com o Vitória, faz um bom jogo com o Vitória, faz um razoável jogo com o Gil Vicente, não é? E depois volta a jogar com um clube de um nível muito, muito inferior e não consegue respeitar o adversário. E eu acho que aí é que está o cerne da questão, e aí é que está depois. E depois, como é um jogo de final da época, é como o Paulo dizia, é um jogo de final da época, as equipas já não estão bem fisicamente, já têm muitos jogos nas pernas, já, a reação e o pensamento já não é o mesmo. No Jamor, ao final da tarde, dias quentes, já nunca é um jogo. E para a Torriense é o inverso, não é? E para uma equipa como a Torriense acaba por ser o Só inverso, desculpas. E cedem. a segunda liga, para muitas vezes, como acontece, Não. não tem aquelas semanas, ou melhor, tem muitas semanas limpas, às vezes 2 e 3 semanas. E não se esquecer que o Torriense tem pico competitivo, não é?
este jogo está no meio do jogo que pode-lhes valer a ida à Primeira Liga, não é? Eles estão, em termos de competitividade, a equipa está ali a 100%. Sim, aliás, saíram bem por cima do Casa Pia, podiam ter resolvido na primeira mão, mas é futebol. Mas vão sofrer na Casa Pia. Mas acredito que aqueles meandros que a gente não fala aqui não vão permitir que o Torriense não suba. Mais ainda com esta situação. Seria inédito. Por acaso não. O Aves, quando foi à Liga... Estava na primeira ou desceu nesse ano também? Não. Por cá desceu, mas estava na primeira. Estava na primeira. Desceu, Mas desceu. Portanto, ganhou. Sim, quando sim, vai sim. já estava na segunda equipa. Não sei se vamos ter. Mas é bom. Deixa-me só acabar para dizer uma coisa. Pá, eu gosto de solidariedade, sempre gostei. E acho que o Sporting, ao longo destes últimos anos, tem sido um clube solidário a pôr os clubes pequenos para cima, a dar-lhes taças, e portanto acho que temos que valorizar isso. Olha, há uma pessoa que está aqui presente, mas não pode falar por causa que está só o técnico que acha que foi vítima de Bruxedo terem marcado a taça para o dia 24 de maio. Que ele conseguiu ir ver que é sempre dia 24 de maio que o Sporting perde a taça com os pequenos. Com a Aves, com a Académica e agora... Não, mas assim, sem dúvida que o nosso técnico Som deu azar, porque ele começou logo a meio da primeira parte a dizer, a pôr lá os resultados do Aves e da Académica, e depois logo aquele interrogado e com reticências ele disse, já está, vai ser Bruxedo. Nuno, tu à espera de um provável Porto Sporting na Supertaça? Não, vamos ser o Porto Torriense. A comunicação do Porto anunciou logo o jogo, a Supertaça. Olha, mas eu antes de eu falar, acho que vamos dar a palavra ao nosso convidado. Né? Hoje temos aqui um ilustre dragão que está de passagem, o José Sousa, e que veio aqui participar do nosso programa. Pronto, olha, boa noite a todos. Obrigado por esta primeira experiência na rádio. De facto, não estava à espera disto. Vinha só cá passar uns dias. Pensei que ia ser só praia, mas olha. Pronto. Eu destacava só 2 momentos altos assim desta época, nomeadamente o Varandas a dizer, ele é treinador, ele está com medo, ele sabe, pronto, isto já deu 1000 memes, 1000 TikToks e tudo, portanto o peixe morre pela boca, não é? E depois, uma cena que eu achei fantástica, que foi 2 adeptos vestidos de fantasma no último jogo do campeonato, para acabar com o fantasma do Fariol. Para mim foi priceless. Isso foi da Sport TV que eles foram entrevistados. Foi incrível. Pronto. Para mim, portanto, estava toda a gente à espera que nós caíssemos por aí abaixo, toda a gente sempre a falar no fantasma do Fariol. Esperámos muito. Sim, eu calculei que tu esperasses isso. Mas de facto não aconteceu. Pronto, e acabou-se o fantasma do Fariol e as coisas correram pelo melhor para o nosso lado. E vamos ver se continuam assim. E já não vai para o Chelsea ainda por cima. Exato. Agora temos o Torriense para jogar no início de agosto, não é? Pode ser a revenge do Torriense, não é? Olha, mas... Já agora deixa-me só interromper. O Leixões... Tu não podes falar, meu. Tu és técnico de som. É rápido. O Leixões também, na segunda divisão, já foi às competições europeias, quando foi à final com o Sporting, quando estava na segunda divisão B. Também já aconteceu. Foi campeão. Sim. Pronto, aqui mais está uma vez, a nossa enciclopédia, a nossa enciclopédia aqui. E o Nuno Catarino tem que ter um tete-a-tete na televisão. Olha, mas em relação ao jogo, acho que já tudo foi dito. Eu acho que o que me meteu mais confusão naquele jogo foi realmente quando o Sporting faz um igual, depois desaparece do jogo. Ninguém Foi o percebeu. pior momento do Exatamente. Sporting. Quando ia de ir para cima. Porque o Sporting lá está. Até aí foi tudo normal, porque o gol do Torrense surge logo aos 3 minutos num campo, num lance fortuito. E depois a partir daí o Sporting foi para cima deles, fartou-se de falhar gols, estava a ser tudo natural, mas depois empata e desaparece. Eu acho que quando estava a perder, teve o medo de perder o jogo. Quando empatou, pensou, pronto, isto agora marcamos os gols e já não é depois possível. também não veio a ajuda que devia vir do banco, também a mim parece Sim, que muito não... Sim, depois quem entrou também não entrou. Mas pronto, foi ver o Sporting um pouco acabar a época a prolongar aquele calvário daqueles jogos do Tondela e do Aves que se falou. Pronto, que teve ali uma pausa que permitiu segurar o segundo lugar, mas deixou muitas dúvidas no que vai ser o futuro. Apesar do Sporting, apesar das críticas que já foram dadas aqui ao Frederico Varandas, mas o Sporting em termos de mercado já está muito ativo e a preparar a época e a preparar já as saídas. Acho que a contratação do Salazar foi uma excelente contratação. O jogador do Aves, que agora não me recordo o nome, Pedro Lima, pronto, o centro-campista me parece ser um jogador que promete.
pronto, pelo menos está a tentar mexer-se, não é? Para salvar se calhar o coelho. Sim, antes vem-se um verão quente. Vamos ver se o Sporting. vai perder vários jogadores. Vários jogadores. O O meio campo é problema- todo. Eu acho O meio só o campo é Porto- todo. É o que Eu acho que só o se Porto é que não vai apregoa. perder O meio campo jogadores. é todo. Mais o Pote e o Maxi, epá, é mais de meia equipa. Acho que vai só perdendo o Yulman e o Maxi são, E o Morita, são do... sim, sim. Não, perde o meio campo todo. Não, está difícil a renovação meio com o campo é todo. Bragança. Portanto, é uma equipa nova. O Sporting vai ter uma equipa nova para o ano. O Diomande, é outro que pode ser também. É um verão quente. Vocês Sim, têm sim, treinador. Sporting. Sporting não sabe. Benfica não Sim. tem. Para falar já do Benfica? Dou 30 segundos para falares do Benfica. Para passar logo para a seleção. Para falar da novela Mourinho que acaba agora à meia-noite. Aí acaba os Não 10 dias à acaba. meia-noite. Acaba aos 10 dias à meia-noite. Então, e depois o que é que Não há- acontece? Pois é, 14 milhões para pagarem para o Mourinho sair. Eu acho que o que faz, e não me querendo antecipar ao Ricardo, eu acho que faz aqui muita diferença também foi a questão da final haver alguém que também tinha dinheiro além do Florentino para se chegar à frente. Porque, Sim, se, não, porque se não houvesse concorrência, o Florentino já tinha avançado tinha com o Mourinho. Um bocadinho de dinheiro, não é? Um bocadinho. Tipo Sim. 250 milhões de euros. Que teve que ir Da buscar fora. bancário. Viram que eu- teve que ir buscar fora de Espanha. Que eu acredito que o Mourinho, Espanha, banca- o a banca Florentino fechou controlou. para ele. eu acredito Não que, para o Florentino. mas que o para ele. Mourinho não seja um treinador que desperte muito aí na massa adepta do Real Madrid grande. Eu não acho Mas também muito- acho, não entendo, não é pessoalmente não é por ele se poder ou não sair do Benfica, não entendo a decisão de optarem pelo Mourinho, com tanto treinador no mercado. Há um que não vai para lá porque o coração blaugrana dele não permite, senão acho que te quer que caras, não é? O Guardiola. Claro. Epá, eu hoje vi uma coisa, até mostrei ao Zé, estávamos a jantar Verdade. os dois, mostrei-lhe os últimos 20 anos do Guardiola. Portanto, as classificações Exato. dos últimos 20 anos do Guardiola é impressionante. É uma coisa. E do ele outro fica mundo. uma vez em terceiro e pá, e 3 ou 4 em segundo, não é? Sim. É- E o é- ano sabático não e o ano teve o ano sabático, E o não? resto fica sempre em primeiro. É inacreditável os resultados que tem consistentemente, apesar de ter estado em grandes equipas, com grandes investimentos, mas Claro. é inacreditável os Sim, mas a resultados. espinha dorsal que ele foi tendo, não é? O Bernardo há de ser a última dos outros todos que foram saindo, mas foi sempre quase. Vai pondo peças, mas tem sempre aquela espinha dorsal com ele. Já no Barça foi assim do Bayern igual. Em relação ao Benfica, eu estou muito divertido. Olha, leio a bola, leio a marca, leio o recorde, o jogo não, porque tem pouca informação, mas e fico muito divertido. Porque é assim, a gente agora tem uma opção. Ou vê a novela Mourinho ou vê a Casa dos Segredos. Basicamente é isto, não é? Porque quer dizer, toda a gente já percebeu que anda toda a gente a enganar uns aos outros, não é? É assim, isto faz lembrar aqueles casais que toda a gente já percebeu que já se separaram, mas eles insistem que continuam juntos. Acho Mais eu. uma falha do Rui Costa, de não saber. Mais Tomar uma omissão decisões. do Rui Costa. Vamos a ver uma coisa. Eu ia pegar por aí, porque é O Rui consecutivamente. Costa, e ainda com mais um erro, eu vou voltar ao que falei antes, com um erro de comunicação e de marketing. O Rui Costa anunciou que ia falar aos sócios. Vai, calma, amanhã. Há 2 semanas. Há 2 semanas. E portanto, devem ter tido uma falha de luz lá na Benfica TV. Com Isso certeza. é comum acontecer na luz. O quê? A falha de luz. Não ligou a rega também, já agora. Está ligado agora. Ah, Já bom, estou a bom. ligar. É que é habitual. Tá, prepara o Bad Bunny. Mas, quer dizer, e depois, o presidente. Epá, é isto que me deixa doido. O Desculpa. presidente do Benfica está à espera que o Real Madrid se decida se fica ou não com o Mourinho para falar aos sócios. Epá, isto deixa-me completamente doido. Já para não falar que nós vimos 2 épocas em que entramos com o Schmidt, em que toda a gente sabia, neste país, que há primeiro erro ia para a rua. E foi. A seguir começamos a época com o Laje, que toda a gente sabia que ao primeiro erro ia para a rua. E foi. E eu estava lá e contribuí também para isso. E bem. Segundo erro, não era? Mas, e vamos começar outra época assim. É diferente, se vão ter um treinador novo, vão começar com um treinador. Não, mas o Mourinho, não sei se Eu não sei quando é que são as eleições, mas Posso- É que é assim, Posso só fazer uma piadinha? nós vamos ter um treinador novo, provavelmente a menos de um mês do início da pré-época. E isto não é proteger os interesses do Benfica, lamento muito. E portanto, há claramente encostar o Mourinho à parede e dizer ou ficas ou não ficas.
e anunciar claramente e comprometê-lo com a decisão que toma. Mas anuncia que regente tem que lhe dar minimização, não é? Mas não há, que também acaba hoje mas- à meia-noite, são 3 milhões. Mas posso dizer uma piada? Treinador pós-veteranos, portanto, passa ao Mourinho O pós-veteranos. Ricardo está a ficar muito nervoso. Portanto. Posso dizer uma piada? Posso dizer uma piada? Pá, relaxa. Que amanhã o Rui Costa vai tirar um bunny da cartola. Esperemos que não seja bad. Espero que seja o Marco Silva, sinceramente. Será? Achas que vai ser? Espero muito que seja. Olha, do outro lado do Atlântico já querem o Abel fora do E Palmeiras. Isso é já. Assim já de cruz, o Abel. O Marco Silva é o treinador que nunca treinou nenhum grande em Portugal, não é? É o Jesus, não é? Não. Deixa-me só, já que estamos aqui nesta boa exposição. Vocês por acaso viram as declarações de Jesus sobre o Guardiola? Ele é que devia ter orgulho, não é? Viram? Epá, é delicioso. É JJ. delicioso. A camisola da Boss. seleção vai ser o próximo treinador. Muito provavelmente. Dizem que Muito sim. provavelmente. Mas as declarações dele são deliciosas sobre o Guardiola. Quando lhe dizem, mas o Guardiola veio substituí-lo, ele é que tem que estar orgulhoso de me vir substituir. Portanto, vai ser um verão quente. Temos ainda 5 minutinhos para falar só de contratações. Que era para ser uma provocação, mas assim Epá, temos mas isto isso é pelo o meio. Sporting. Maior venda do Porto esta época. Ai, coisas que ainda não aconteceram. O que achas que pode vir a acontecer? Pá, não sei. Espero. O Porto tem que vender, como é óbvio. Porque em termos Todos de têm que equilíbrio orçamental, pelo menos um jogador tem que vender. Não sei. Qual é o melhor médio sub-21 que tu tens a jogar na Europa neste momento? Mas acho que ainda vai ficar este ano. Ele não vai ao Mundial. Não Vais é? tapar o Gustavo Sá. É? Vais tapar o Gustavo Sá. Não sei. Olha, é mais provável ser uma hora, provavelmente. Embora não pelos valores, só se for para a Arábia com aqueles voos, mas para ele seria muito mau do que o Froholt, penso eu. Em termos do que se falava da despedida do Diogo Costa, não sei, vamos ver. Embora contratar hoje um guarda-redes, o jovem de 19 anos do Santa Clara, Santa João Clara. Afonso. Sim, mas o problema do Diogo Costa é vai para onde neste momento? Qual é o clube da dimensão para dar o salto para onde o Diogo Costa vai? Só vejo o Manchester United. E tem sido o cemitério de guarda-redes que se vê. Eu não e gosto propriamente dos guarda-redes do e Paris Saint-Germain. contratou Sim, agora atualmente, desde que saiu Nenhum nem do outro. Donnarumma. ele é russo, penso eu. Sim. Safanov. Sim. Ele não é mau. Não é um craque, mas não é mau. Mas o Diogo é melhor. Não, claramente. E ali não há problemas de dinheiro. De todo. Não tem havido até agora. Paris Saint-Germain não tem tido muitos problemas económicos. Mas Nuno, um nome. Gabri Veiga? Também é Para o possível. Não podes vender o Mas- Gabi Veiga e o Mora. Só vendes um desses dois. Não, se vier o Gustavo Sá, pois não. O Gustavo Sá joga mais atrás. Não? Mas foi Gustavo Sá. Mas não sei. É aguardar, é esperar para ver. Valeu. Sem ser daqueles que a gente Tu já sabe que vai perguntas sair. o não é? jogador que sai, ou a mim pergunta Não. o jogador que fica. Fica. É verdade. Não, mas é verdade, o guarda-redes eu acho que ninguém o quer, não é? Para já, pelo menos que eu saiba. Agora tudo o resto, ouvi falar o Inácio, o Diomando, o Maxi, o meio campo sai todo. Epá, o Inácio O ontem- Trincão e o Soares também já têm propostas, segundo se Não, diz. não pode vender mais dois jogadores. Não acredito que o vai vender Trincão mais, saia. vai Não vender acredito mais. que o Trincão saia. Pronto, também Não não, acredito. mas tem Fica cláusulas, não é? Há Fica ao cláusulas. pote, fica ao pote. Não, o Pote vai. Isso vai de O Pote é certeza. que vai parar. E o Inácio Acho vai que depender vai. muito do Mundial que faça. O Inácio, o Wilman Morita, que sai, vão ver que sai mais de meia equipa titular do Sporting. Portanto, Eu acho que é um novo ciclo, como eu disse. O Sporting Aqueles vai ter um dois novo que eu ciclo. te disse hoje que vão sair, o Human e o defesa Não, o esquerda Human, do de Maxi. certeza. Maxi. Vamos ver. E eu acho que vai ser a mais-valia do Mas com- Sporting. não, Ainda vai mas ser com- um Vamos Max. fazer 200 milhões e vamos Com- poder com cobrar. isso, Agora é questão de acertar 200, nas contratações. 200, não, mas fazes 140 milhões provavelmente. Mais Liga dos Campeões, tens 200 milhões. Sim. E o Soares, se for para o mercado ao lado, que eu duvido que ele vá para outro mercado. Mas pronto, 200 milhões dá para, ou não, dá Não, para não. comprar coisas boas ou não. Acho Os difícil. nomes que se fala, gosto muito deste de um Biás, que é um grandíssimo jogador, vamos ver. Eu acho difícil vender mais que dois jogadores daqueles 5 Mas ou vai 6. vender, Achas mesmo? eu acho. Mas o Sporting até com a Língua dos Campeões ficou mais ou menos com a situação Sim, sim, estabilizada. sim, sim. Acho difícil vender Sim. mais que dois jogadores destes principais. Está pior o Benfica e o Suárez, Porto, claramente.
pondo o Suárez, O o Human Trinco. sai sempre. Mas o Acho problema que saem esses dois, o Max Araújo, porque fez de facto Péssimo, final da Taça de Portugal. Sim, pronto. Não sei quem é que fica pior na fotografia, se é o Inácio ou se é ele. Sim, O Inácio não fez um passo certo. Pá, Sim, mas fez uma excelente fez uma época excelente época, sem dúvida. e deu nas vistas, Sem não é? dúvida, sem dúvida. E eu nem sequer sei quanto é que o Sporting o comprou, o Não faço Max ideia. Araújo, 10 mas milhões. penso E que foi uma certamente coisa... vai fazer um Não, excelente vai fazer mundial. uma mais-valia. tudo. E Olha, para o qualquer um deles. Human, eu acho que saem esses dois. E acho que não vendem mais nenhum dos Vamos outros ver. 3 ou 4 o essenciais. Pote também vai sair. Acho que o Pode Pote ser. Pote Pote não está é em fim de cedo, o ciclo. Pote- Pode é completamente titularíssimo. diferente. E felizmente é titular. O do Pote Sporting. neste momento não é um jogador Nada, essencial no nada, Sporting. nada, zero. Peço desculpa, não, das duas Não sei Não, porque é é, que joga. é porque senão se ele não jogar, joga feia. Por isso é isso. Não, para a próxima época já jogas ao azar, calma. Sim, pronto. Já está resolvido. Claro. E no Benfica? Tens muitos para vender? Muitos têm. Eu tenho muitos Não- para não sei vender, se alguém os quer. tenho poucos que queiram comprar. É assim, eu acho que, ou melhor, espero que com a saída do Otamendi o Benfica seja inteligente a gerir os defesas centrais que tem. Mas parece-me que o António Silva irá sair. E depois acho que o Pavlidis chegou ao final de linha. Claramente acho que não vai continuar no Benfica. E as declarações até que fez no final da época indicam que muito provavelmente vai E à sair. partida é Besiktas. Não acredito que saia pelos valores que vejo na imprensa. Vai para o Besiktas, não sei se não O sai. quê? Vai para o Besiktas. Não acredito nos valores, mas que sai, acho que sai. Depende, 30 acho- milhões o Benfica vai receber, ou pelo Cockchu ou por ele. Acho que sai. Mas o Cockchu é o jogador e é o jogador, como é que se diz? É o jogador que nunca acaba. Porque todos os jogadores vêm incluídos no negócio do Cockchu. O Cockchu pagaram 5 milhões pelo homem. Foi emprestado, tem que lhe pagar 30. Não, é porque... Há alguma coisa tem que vir. Mas o problema depois é que o Benfica tem um déficit de qualidade criativa muito grande. Durante a época tiveste o Sheldrup, o Prestianis a espaços. E tu acreditas que o Sheldrup fica? Depende do Mundial também, que fizer. Epá, depende, claramente Noruega, depende do Mundial. Acredito muito. Mas eu acho que o Sheldrup é o jogador mais vendável da equipa do Benfica neste momento. Até pelas exibições que fez na Liga dos Campeões com o Real Madrid, por várias coisas que mostrou. Acho que é o jogador que não devemos vender. Mas também acho que muito provavelmente é o jogador que o nosso presidente Rui Costa tem na cabeça para vender se precisar de dinheiro. E nós sabemos que Acho que nós... estás equivocado. O quê? O vendável vai ser o Rios. Estamos cá para ver. Pá, é assim... Esse ele até oferecia. É assim, Deus te ouça e eu acendo uma velinha. E ainda vais ganhar dinheiro com o homem. Não sei muito bem como, mas ainda vais ganhar dinheiro com o homem. O Benfica é perito nisso. O que é o guarda-redes? Como é que era? O Roberto. O Roberto Saragossa. O pré-acordo com o Nápoles, à partida, está alinhavado. Por 40 milhões. Para o Rios? Podemos ir levá-lo ao aeroporto, eu vou. Não, mas eu acho que o Rios... Com o Rios acabou-se... O Rios não foi... O Rio provavelmente está no top 10 dos jogadores portugueses do último campeonato nacional. Verdadeiramente. O Rios pagou a fatura de ter custado muito dinheiro. Eu estou com muita Alguém gravou o que é que o Ricardo Alguém Loures disse. disse? que o Rio está no top 10 do Jogadores último portugueses. campeonato nacional. É assim, Em jogadores portugueses. É só para falar português. Eu sei que vocês muitas vezes não concordam comigo, mas olha, ainda hoje tive uma notícia, estava a ler o jornal, abri e com curiosidade vi que o senhor De La Fonte, que é o selecionador espanhol, concorda comigo. O Ângelo depois explica-vos quando acabar o programa porque é que o De La Fonte concorda comigo. Não é? E portanto, eu acho que o Rios globalmente não acaba por fazer um mau campeonato. Acaba por pagar a fatura de ter custado o dinheiro que custou. Tal como vai acontecer, e espero que lhe peça também ao Salazar, que é assim, o Salazar vai entrar no Sporting com uma contratação mais cara de sempre do Sporting. E vai ser diferente jogar com a camisola do Braga e diferente jogar com a camisola do Sporting a custar 30 milhões. Mas é muito diferente. O O Salazar já está no futebol europeu e no futebol português já há vários anos. Claro É que sim. completamente diferente. Eu estou só a dizer que estes números contam. E o Rios vinha de 6 meses contínuos a jogar
entra numa equipa, ainda por cima, entra numa equipa onde insistem a jogar com um jogador que não se adapta a ele, o tipo que veio do Valência, Barrenechea, não é? Claramente não havia ali a comunicação, não havia ali, meu querido Florentino, volta por favor, não é? E depois... Cheguei a temer que ele disse, meu querido Florentino, leva-me o marido. E depois, quer dizer, mete o Rios a jogar com o Óssenes e parece um jogador completamente diferente. Eu vi o Ângelo está ali com aquela arte santinho, mas eu vi as apoteoses que ele teve no nosso grupo comum de benfiquistas, não é? Nos últimos jogos do Rios. E portanto o Rios acaba por fazer uma época muito aceitável, provavelmente não aquilo que nós estávamos à espera, e eu acho que quem o levar vai fazer um bom negócio, desde que ele leve por 100 milhões. Certo. Bom, pegando no Mundial, vamos passar para a nossa convocatória da seleção. Nuno. 4 guarda-redes, 5 laterais. 4 guarda-redes e 5 pronto, é assim, 5 laterais foi pouco. Desculpa, 6 laterais. João Neves costuma jogar lateral direito. E eu acho que deviam ter levado o 7º. O Alberto Costa fez um campeonato espetacular. Tinhas de tirar o Nelson Não Semedo, tem lugar na seleção. É de Jorge Mendes. Se não for de Jorge Mendes, tens que ver. Isto está muito soltinho, está? O Mora não compreendo. Acho que o Mora podia ser aqui um bom joker para desequilibrar. Em princípio, lá no vamos ter, já tem apanha-bolas. E a minha última mensagem foi: acho que foi estrategicamente iam ter naturalizado o Frold logo que a Dinamarca foi eliminada. E o Human, então? Não, mas agora a sério. Acho que, e falando de clubes, acho que o clube realmente mais injustiçado nestas chamadas, nestas convocatórias foi claramente o Sporting de Braga. E eu vou mais além do que o Ricardo Horta, que acho que tinha todas as condições e era, pela época fez, pela forma com a boa forma até como acabou o campeonato, era mais do que justo de lá estar. E eu, por tudo o que fez esta época, porque se for, isto é, e gostei muito da forma como o Tuchel também fez lá na Inglaterra, e calaram-se todos, foi os que jogaram melhor, tem a melhor forma, pronto. Olhando para isso, o João Moutinho devia ter ido ao Mundial. E se calhar ia fazer muita diferença naquele balneário. E Samu Costa, em detrimento do Palhinho. Samu Costa, eu confesso que não acompanho muito o Samu Costa, mas pronto. Nem vais acompanhar. Antes pode ser a segunda Liga Espanhola. Mas o Mallorca, não costumas ver o Mallorca. Ainda por cima, quando o Palhinha salva o Tottenham esta jornada, não é? Mas pronto, há ali coisas que são um bocado incompreensíveis, claramente. E nem ele sabe explicar muito bem, porque ele inicialmente fala do Samu Costa como um 8 e agora, para tentar justificar a analida do Palhinhas, diz que é um 6. Pois. Mas não há ninguém com as características, a meu ver, com as características do Palhinha da nossa seleção. Florentino. Também passou ao lado da época esse também. Também não está. Acredito que o Paulo está da mesma opinião do que eu, não é? Eu nunca fui, desde que o Martínez chegou e começou a fazer aquelas convocatórias completamente disparatadas, quando os jogadores do Sporting não era por aí, que estavam em forma como o Pote, estava a jogar bem, não convocava. Quando o Kenda tinha a oportunidade de ser o mais jovem a jogar na seleção lá, nem um minuto esteve a aquecer, nem um minuto o pôs. Portanto, para mim, o Martínez, não me revejo nesta seleção. Acho que isto é uma seleção de interesses do Jorge Mendes, do Ronaldo. Eu não, sinceramente, quero que Portugal ganhe, mas já não acredito que a coisa corra bem. E depois acho que é uma seleção que estou à espera que venha a próxima com o Jorge Jesus, para ver se dá mais ânimo, porque este Martínez, para mim, é um tipo que entrou a engraxar o país com um ordenado de não sei quantos milhões no bolso, logo a falar português, armado e muito santinho e muito amigo dos portugueses, como um engraxador. Não gosto dele nem pintado. E, portanto, tudo o que ele diz, este quarto guarda-redes, é tudo só disparados. Eu já nem comento. Para mim é mal demais. É mal demais para mim. O Paulinho merecia... Eu acho que sim, não há ponta de lança, tem o Ronaldo e tem o Gonçalo Ramos, não tem mais ninguém. E o Gonçalo Ramos não fez uma época nada de extraordinário. Porquê é que tem 4 guarda-redes? Porquê é que tem 5 laterais? Não vai buscar um ponta de lança? Não compreendo. Apesar de tudo, o número de guarda-redes não tem interferência nenhuma com os jogadores que estão em campo, porque não é por ir mais um guarda-redes que não vai... Então podia ter ido outro jogador de campo? Não podia ir outro jogador de campo. Pode ir mais um guarda-redes, não podem ir mais jogadores de campo. Ok. Portanto, os 26 é o lote final, 27 é mas o guarda-redes então pode ir à vontade. Sim, mas enfim. Por uma questão de treino, eu até percebo agora 5 laterais.
Não, é assim. O segundo o que consta, eles para jogar à sueca têm que jogar os guarda-redes uns com os outros, não podem jogar com os jogadores de campo. E faltava um, por isso é que leva o quarto. Enfim. Queres que eu te diga o quê? Que é que tu comentes a gestão, Você está melhor. a gestão de... Vamos lá ver não uma da coisa. convocatória em si, mas da gestão do António Silva. Isto faz-me lembrar aquela, aquela coisa Se fosse o do Zé hoje. vai um em contramão, não é? E ele acha que está aí pelo caminho certo Estão todos e vão todos mal. Ele não explicou coisa nenhuma naquela Sacudiu até água o do capão. Ancelotti, eu gosto sempre de olhar também para os outros para ver. O Ancelotti foi super criticado principalmente por causa da questão Neymar, que era uma questão faturante lá fraturante lá no Brasil. Foi super criticado e ele sentou-se e explicou clarinho, toda a gente percebeu, concordando ou não concordando. Inclusive o jogador começou a jogar. O Martínez não disse nada, não explicou nada. Primeiro que tudo, há aqui um ponto que eu acho determinante, que é, no dia anterior, há uma fuga de informação da seleção sobre o António Silva. E vamos esquecer que o António Silva é do Benfica. Há uma fuga de... Há 2 anos. Hã? Uma coisa Há que 2 se passou há 2 anos. Há uma fuga porque é assim, ninguém acredita, é assim, só os anjinhos, né, que acreditam que de repente há alguém que vai à televisão num programa prime time e teve informações do António Silva ter divulgado uma convocatória há 2 anos de uma coisa que não interessa para nada. Portanto, Fabricado. isso foi uma coisa fabricada, na minha opinião, e fabricada dentro da federação, que é o que se tem visto, porque o nosso selecionador é daquelas pessoas, cada vez há mais e cada vez me irritam mais, é aquelas pessoas que nunca têm a culpa de nada, porque quando empurram os outros das escadas é porque as escadas estavam escorregadias. Não é? Nunca tem culpa de nada. Eu não tenho culpa nenhuma. Foi porque foi o vizinho. É como o Martins. Martins nunca tem culpa de nada. Aconteceu. Quer dizer, ninguém percebe. O Nelson de Semedo, vamos ser claros, o Nelson de Semedo não tem lugar nesta convocatória. Não devia ser convocado. É mais um paradoxo disto. Até porque há o Mateus Isso Nunes, sim, está a fazer não é? lateral no City, por Houve. exemplo. Nós temos o melhor defesa direito, o segundo melhor defesa direito da Liga Inglesa, porque eu acho que provavelmente do Arsenal, que eu agora não me recordo do nome. Do Arsenal. O do Arsenal, sim. Bom, não interessa. Provavelmente está um bocadinho à frente, mas o Mateus... Quer dizer, nós temos... Pensava que ias falar do Dalot. Temos o Não, Dalot e o não, Cancelo. E o vamos a Mateus ver. Nunes, se for preciso. Nós levamos o Nelson de Semedo com o defesa direito titular do Barcelona, o defesa titular do Manchester City e o defesa titular do Manchester United. É isso que está a passar. E ele tem que explicar para que é que eu preciso de 4 defesas direitos. Mesmo se me explicar Mas depois que o Dalot... Neves a defesa direito. O Dalot e o Cancelo podem jogar à esquerda também. E o Nelson É Semedo também. Nuno assim, Mendes, é assim, não é? o Palhinha não ir é uma anormalidade. Não há ninguém. Não há ninguém é com as caminho, não há características, tirando o Florentino, não há ninguém com as... Mas qual é... Há o Samu. Provavelmente foi o único jogador que efetivamente demonstrou alguma coisa diferente em março. Efetivamente. Foi convocado e até jogou E alguma depois, coisa. eu Mas vou realmente, aqui, de resto, eu vou aqui dizer outra coisa, porque é assim, nós temos que perceber e estás que a estas esquecer da incoerências... convocatória do Gonçalo Guedes, que isso é em Eu- detrimento eu- do Horta. Eu era a favor do Gonçalo Guedes ir, não era a favor do Horta não ir. São coisas diferentes para mim. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Para Eu quem é que acho... deixavas de Eu fora? acho... Nelson de Semedo, eu já disse. Não, estamos a falar em Samu. posições diferentes do campo. O Nelson... Não, eu levava mais para a frente. Eu... Vou oferecer um Deixa-me só acabar, porque é assim, eu tenho que dizer outra coisa, porque é assim, nós temos que perceber que a seleção e a federação têm que ter respeito pelos clubes. Nós temos que perceber que a federação convoca o Ricardo Horta para ir a 2 jogos do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos e no México, salvo erro, não é? Numa fase em que o Braga, que é um clube, como é óbvio, teoricamente, com menos soluções que o Sporting, o Porto e o Benfica, Mas foi o clube que mais jogos leva fez esta época. leva o principal jogador do Braga, não é? Para esta mini digressão, não é? E agora deixou fora. Qual é a coerência disto? Nenhuma. E portanto, o Salvador, que eu muitas vezes critiquei ao longo da minha vida
pela impulsividade, etc., tem uma declaração que é certíssima. O Braga foi desrespeitado com isto. E não me venham dizer que isto é tudo inocente. Foi tudo por acaso. Não pode ser. E, portanto, esta convocatória é uma convocatória que não tem coerência. E eu, quando vi o Sr. Martínez a falar, achei que ele não explicou nada e só mostrou que a incoerência está lá. E mais digo que é assim, este tipo de coisas que se passou com António Silva, para mim é o maior sinal de gravidade. Porque é um sinal que a Federação passa, porque os jogadores não são parvos. Os jogadores percebem o que é que se passou. E os jogadores vão perceber que quando já não precisarem deles, eles vão ser queimados em praça pública, como foi o António Silva agora. Sim. E deixa-me só acabar, eu vou acabar já. E, portanto, para mim, esse é o pior sinal. Porque é um sinal capaz de minar o grupo e de causar alguma desconforto e desconforto no grupo. Eu espero estar enganado e espero que tenha que engolir as minhas críticas e ser campeão do mundo. Mas não é um bom princípio. Mas em relação ao António Silva, acho que também temos que. O António Silva não fez uma boa época. Se formos pelo rendimento. Não, de todo. Se formos pelo rendimento da época, o António Silva não merece lá estar. Isso aí, eu levava o António Silva em vez do Tomás Araújo por uma questão simples. Fiabilidade depois do final da época. O Tomás Araújo passou muitos problemas físicos e, portanto, é um risco levá-lo, na minha opinião. Não tem a ver com as características do jogador, tem a ver com a fiabilidade para uma competição de final da época. Esqueci de dizer, porque além dos eu não estou a criticar, mas Renato Veiga pode jogar à esquerda, Tomás Araújo pode jogar à direita, o João Neves à direita, não falta ali soluções para laterais. Mas o que eu estou a dizer é aquela história do António Silva a mim não me parece inocente. E estamos a falar de uma coisa que passou há 2 anos e foi convocado isso é um isso sinal. foi muito estranho. É um sinal que se dá para a equipa, é um sinal que se dá para o grupo e o grupo percebeu. Eu acho que o grupo percebeu. E deixa-me só dizer, eu concordo com o Nuno que o João Matinho muito provavelmente merecia estar nesta convocatória. Não temos ganho a Liga das Nações há 2 anos. Nuno, mas foi o grande problema. Já o que tu estás a dizer do António Silva, e, no sentido provocatório, fará sentido o Rafael Leão ir? Não, completamente que não. O Rafael Leão teve uma época completamente ao lado. E aí se calhar eu já compreendo que tu queres levar o Gonçalo Guedes, mas falta lá o ar. Eu Rafael Leão, eu vou-me abster. Agora, sabemos que é um jogador que de um momento para o outro, se ele quiser, o problema é quando é que ele quer. Mas o problema é que ele já não quer há muito tempo. Estou na seleção, ele já não quer há muito tempo. Exatamente. Se calhar precisa de ir como ao outro, teve que ir para o Al Nassr. Pois, se calhar. Para ver se. Mas, por exemplo, lá está. O Ronaldo é o que é, como é óbvio, é o Ronaldo. Pronto. O Félix, apesar de ser na Arábia Saudita, o Félix fez uma boa época. O Félix fez uma excelente época. Teve competitivo, exatamente, fez claramente, e acho que merece lá estar. E merece lá estar. Merece, agora o Rafael Leão é incompreensível com a época que ele fez, ele também ser convocado. Acho que, porque isto dá aos jogadores dá aquela realmente sensação que, olha, isto posso jogar muito bem, mas vão sempre aqueles que por alguma razão lá vão, não é? E é por isso achei muito gira que a questão do Tuchel não teve problema. O Tuchel deixou Foden de fora, deixou o Palmer, o Maguire, pronto, aquilo. O do Real Madrid, o defesa direito do Real Madrid, sim, assim, o Arnold teve muito impulsionado esta época. Mas a central também não tem muitas opções. Pois, mas pronto, mas teve um critério. Iria de ser assim. Quase no fecho para lançar então provocatório. Finalmente começamos com a provocação. Vamos lá. No futebol, nem tudo é preto no branco. Aqui, discute-se o jogo sem filtros. Fora de jogo, sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas, onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. Provocação da semana. Então, poderemos estar numa mudança de ciclo do que são como é que dizer isto? Os direitos televisivos futebolísticos do mundo inteiro, com esta aquisição do Ronaldo da Live Mode e permitir haver uma difusão, não é? Digamos assim, para todo o mundo sem haver pagamento, como tem sido até agora um pay-per-view.
Sports TV da vida ou a Oliver Sports da vida poderão estar a ver a luz ao fundo do túnel no mau sentido? Quem quer começar? Posso começar? Eu tenho uma opinião que os direitos televisivos teve alguma influência no campeonato que nós acabámos de acabar. Terminámos um campeonato em que eu penso que os direitos televisivos não ficaram à margem do futebol. E digo isto sem nenhuma certeza, mas com alguma desconfiança. E portanto, eu acho E que porquê, Ricardo? Hã? Porquê? Porque eu preferia não ir muito para aí, mas eu achei que não podemos falar aqui desse assunto que o moderador e o técnico só não me deixam. Mas eu Aquele acho, programa que existiu dos árbitros e deixou de existir, é isso que é falar. eu acho que houve uma tentativa de enfraquecer claramente o Benfica por causa da sua posição dos direitos televisivos. Mas pronto. Mas o Benfica enfraquece ele próprio. não Também. é? Eu entendo que precisa dizer. Nuno, mas eu sou o primeiro a dizer isso. Mas houve alguns momentos de acordo durante a época. Então há 20 a 30 anos também era ao contrário. Era. Mas a resposta à tua pergunta, eu acho que o futebol deve ser universal. A mim custa-me que haja pessoas que gostem de futebol e que não possam ver futebol porque ele tem que ser pago. E uma indústria que move tantos milhões já mexia milhões antes do futebol ser pago. E portanto, não é o facto de ser pago que aumentou assim tanto os direitos televisivos. Então a BTV vai passar a dar a canal aberto, é? A BTV já dá muitos programas em canal aberto. Não, os jogos. É os só jogos, ver. os Há jogos, voleibol os jogos. feminino de sub-17. Mas eu digo-te, queres que eu te diga a minha opinião sincera? Eu acho que a BTV devia ser grátis para todos os sócios do Benfica. Já foi. Eu disse canal aberto, não disse grátis para os sócios. Eu acho que e se o futebol e o desporto se avançar para isto, que é o que eu defendo, ser grátis e difundido para todos, eu acho que deve ser grátis para toda a gente. Eu acho que eu tenho alguma dificuldade em aceitar que as pessoas que não podem não vejam o futebol como desporto que é, como fenómeno que é. Acho que tem que estar acessível a toda a gente. E acho que é assim, é preferível ser acessível a toda a gente do que o que a gente vê aí fazer das piratarias, dos sites de streaming, etc, etc. E portanto, façam contas e vejam que há muito mais maneiras de ganhar dinheiro no futebol. E portanto, até porque uma marca que patrocina o futebol vai pagar de maneira diferente se ele for difundido para 10 milhões ou se for difundido para 100 milhões. Basta ver o que é que se paga, por exemplo, para o Mundial de Futebol, por causa da difusão que há em termos de publicidade. E portanto, acho que este restringir do futebol às pessoas é um falso argumento e acho que nem economicamente faz sentido. Há uma pergunta que eu não percebo. Esse modelo do YouTube, como é que os clubes eram ressarcidos? Não recebiam nada? Não recebiam? Não E eram recebem, obrigados, é o que acontece no Brasil. e eram obrigados a transmitir sem receber nada? E é o que vai acontecer. E quem é que registra isso? Quem é que obriga? Foi a FIFA que Federação? deu autorização. E a Federação é obrigada a aceitar? Neste caso específico do Mundial, sim. No Mundial. Do Estou a dizer Mundial, agora do Mundial. dos Não, clubes. estou a falar do Mundial. estou a Se falar isto agora vai para- acontecer no Mundial, pode ser Então, transportado isso é uma para... fonte de receita dos clubes. Mas mais no que Mundial a FIFA fundamental. vai autorizar porque vai receber dinheiro deles. Claro. Isso são os Deles, donos dos deles, direitos deles, dessa empresa. dessa empresa que foi Claro. adquirida agora Pois, recentemente pelo também Ronaldo. seria assim Mas no tu Campeonato Nacional. não pagas Do nada para ver. O Ronaldo, Tá o nosso bem, Ronaldo. ok. O nosso Ronaldo. Sim, o nosso Mas- Ronaldo. mas- Live mode. Mas é uma coisa, mas lá está, pode acontecer a nível, mas tem que haver sempre alguma recompensa para os clubes. Uma coisa A Federação. é a empresa que transmite, ou seja, não ganhar Claro. pelo- Publicidade, faz mas publicidade. ganha publicidade, ganha outras formas. Claro. Agora os clubes Algo- sem direitos televisivos sem ser ainda não- oficial. Ganharam, quando era canal aberto, os clubes ganhavam dinheiro. Ganhava E, dinheiro pá, mesmo, efetivamente. Sem ser ainda oficial, até hoje, ninguém sabe onde é que vai dar os Jogos de Portugal. Porque não há Pronto, acordo ainda mas isso nenhum. a nível À mundial. partida, a Anunciaram a hoje. CMVTV diz que Anunciaram hoje. existem já acordos da Anunciaram? FIFA Não, com a SIC, com a RTP SIC, e RTP TVI e TVI. e vão passar 20 jogos Pronto. na totalidade, mas ainda não é oficial. Só 20 jogos? Mas a Sport TV vai dar todos. A Sport TV, lá está, em canal aberto serão só Sim, 20 sim, jogos. sim. Ok. Eu tenho Sport TV, portanto já estou agora estava preocupado.
Mas a minha pergunta é mesmo no sentido, será que isto vai mudar o paradigma? E vamos ter que mudar. É diferente. Ou a federação ou os clubes têm que receber alguma coisa. Se for a federação, depois distribui do método que for É melhor receber acordado, não é? Paulo, é melhor receber os clubes se for a federação. Pois, se a federação centralizar e depois fizer uma divisão à maneira À maneira deles. À maneira portuguesa. À maneira portuguesa. Bom, 5 minutinhos ainda conseguimos falar do Portimonense? 5 minutinhos para falar do Portimonense? Tiago Fernandes, fica? Não fica? Eu acho difícil que ele fique. Foi Mas, vinculado a informação que podia estar a caminho nacional? Pois não sei, mas acho muito difícil que ele fique. Mas parece que podemos tê-lo cá na próxima semana e vamos para fazer essa pergunta. Não sei, mas o final do Portimonense acabou por ser um final bastante significativo da época e chamou atenções, E que né? valorizou muito. E calculo que, embora tenhamos visto a estrutura do Portimonense a tentar abraçar o Tiago Fernandes em frente das televisões, mas não sei se daquilo tratam bem lá dentro, isso eu não sei. E as notícias vinculadas depois, 2 dias depois da apoteótica manutenção, mais problemas financeiros. Que já foram resolvidos. Já? Já saiu a notícia. Pronto. Bom, eu tenho a dizer em primeiro lugar que eu sou o Portimonense, que eu sou bruxo, não é? Que eu disse aqui há 6 semanas atrás que o Portimonense ia ganhar os 3 jogos em casa e que ia ficar, e foi direitinho na mousse. Eu tinha dito que os 39 podiam não ser possíveis. lembras? Não era. Não era. 39 não E chegava. não eram. E de facto, é assim, eu acho que este final da época deu uma projeção ao Tiago. Sim. E ele, se for inteligente para a sua própria carreira e com os problemas todos que o Portimonense está a enfrentar neste momento e com o final da época que fez e até com o elan que o rodeou neste final da época dele como timoneiro, como união da equipa, etc, eu acho que ele muito provavelmente vai para outros voos. E haverá mais uma bandada de jogadores. Isso é o habitual. Depois chega O carrossel. dia 31 de julho chega um contentor do Brasil e pronto. Depende. Pode haver bandos e podes não conseguir inscrever. Agora depois lá está, depois depende dos Estreito de Hormuz, né? Não, Embora eles não tenham que passar por Estreito de Hormuz para chegar cá. Mas alguns já foram para aquele lado. Eu acho que o Portimonense tem que parar com esta rotatividade de jogadores e tem que parar com esta instabilidade que se vê. E quer dizer, estamos fartos de ver, vimos isso com que agora, desculpem, não me lembro do nome, o que joga a 6 no Portimonense, jogou os últimos 6 ou 7 jogos que veio daqui. Não, o que começou só a jogar agora do Casemiro. o Casemiro. Miúdo. Quer dizer, eu lembro aqui, vamos a ver, eu lembro aqui todos que não foi a última vez que nós fomos, a penúltima vez, nós fizemos uma equipa de segunda liga só com os jogadores da Distrital e subimos de divisão. Éramos o segundo orçamento mais baixo da segunda liga e subimos de divisão. Porquê? Porque as pessoas souberam ir buscar os jogadores certos para as posições certas e, portanto, acho que chega desta rotatividade, tem que haver estabilidade e tem que haver uma aposta de facto, se calhar em pessoas em jogadores mais novos e já conhecedores do campeonato português. Confirmo, o primeiro orçamento mais baixo na altura era o Carregado. Mas não estavam carregados de dinheiro. Não. Mas Não. tinham umas ótimas bifanas, tenho a dizer que eu fui fazer o jogo do Carregado. Olha, e estamos a chegar mesmo aqui à reta final do nosso Mas hoje programa. não há o mais e o menos, pá. Não. E eu fui Não, pelo lado. não, Mas não. eu vou dizer o mais, desculpa. Tá bem. Temos que fazer uma homenagem a 30 segundos a um grande senhor que tem 31 anos, está há 7 épocas em Inglaterra, chama-se Bruno Fernandes, melhor jogador de 2020 e 2026, tanto para a Associação dos Jornalistas Desportivos de Inglaterra como para a Premier League, e bateu o recorde das assistências. Mas eu tenho que acrescentar outra coisa. É assim, a despedida do Bernardo Silva do Manchester City acho que é 1 minuto e 20 que vale a pena ver. Vale a pena ver o respeito que ele ganhou ao longo dos anos. Ele sai de campo com uma guarda de honra das duas equipas que estão a jogar, do Manchester City e do Aston Villa. Sim. E os jogadores que não estavam convocados deslocaram só relevado a meio do jogo, devem ter levado umas multas de todo tamanho, Claro. só para se despedir do jogador, e o Guardiola parecia um menino pequeno.
Vale a O pena Bruno ver. Fernandes, só posso dizer que passou ao lado, ele tem uma grandíssima carreira, mas de uma ainda muito maior carreira. Se ele tem ido para outro clube, o Bruno podia ter sido, pronto, já tem a idade que tem, mas podia ter sido um dos melhores de sempre. Só para enorme terminar, jogador. que apesar de tudo o que dissemos aqui hoje, acho que Bernardo Silva e Bruno Fernandes merecem ser campeões do mundo. Concordo. E chegamos então ao fim do nosso programa. Faltam 5 segundos. Foi o Fora de Jogo Sem VAR aqui na Rádio Portimão 106.5 FM. Espero que tenham gostado. Nós voltamos para a semana. Ninguém